Ha? Gawin mo yan. E você o que faria? Eu não vi essa mensagem, Luana. Eu vi Hindi ka nag-iisip. alguém falando que essa ideia foi muito boa, só que eu não sei qual foi a ideia. Galing mo na, Mi. Oi, Luísa, eu tô bem, e você? Pahiga mo na una. Eu esqueci qual foi a pergunta que fizeram pra mim. Ayan. Tapos patayo na maliit. Obrigada, Luiz, pelas curtidas. Gente, vocês estão aqui até agora. Eu não bati 5K, dedinho na tela. Vamos lá. O Luciano poderá ganhar o suficiente para usufruir do que ele produz. Pahiga mo na. Pahiga mo na una. Pahiga na maliit. Ayan. Tapos pa-curve. Pahigang black lang. Huwag lalag. Ayan. Ayan mo na. Tulad naman to. 6 naman. Bilangin mo. 6. Ano to? Number? 6. Tagalog. Ani. E você criar um monte de coisa. Bila ka muna na English ng Aí você não pode, mesmo assim, ser super rico. 3, 4, 5, 6. Nossa, eu tô vendo, parça. Tagalog naman. Isa. Já sabemos. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat. No. Apat. 5. 6. Sulat. Baka mo. Ay, umayos ka. Ay, paano to? Quem é super rico não é porque ele criou. Como assim, véi? Como assim, véi? Dikit mo, ha? Ulit. Porque alguém fez pra ele. E a pessoa que fez não era super rica. Tapos dikit. Alay, laki na. Ai, entendi. Ele tá falando que alguém trabalhou pra essa pessoa ficar super rica. Nossa, cara. Nossa, cara. Eu não sou pobre, não. Você é de esquerda, né? Você é esquerdista. Uhum. Se você falar que não, você tá maluco. Sunod. Ayaw pa iba-iba. Ito sunod, É isso. Sou nem de esquerda nem de direita. Cara, tudo que você fala é de esquerda. Não teve uma frase até agora que você tenha dito que seja de direita. Wag mo na ako paluan na. Malapit naman ako. Exatamente, parça, é isso que eu tô vendo. Bilis. Ito na, Nick. Ayan.